Aula sobre animações de entrada e saída. O que é isso? Onde a gente aplica? Vamos lá. Já dentro do CapCut PC, aqui, eu tenho 4 arquivos do Pexels e um arquivo aqui da Gabriele, que eu vou usar mais pra frente para a gente ilustrar como que a gente pode utilizar essas animações. Arquivos do Pexels, o que é isso? Se você pulou alguma aula, você deve ter perdido que eu falei que o Pexels é uma plataforma onde a gente consegue baixar vídeos e fotos sem direitos autorais. Mas tem uma aula só sobre isso na caixa de extras, tá? De qualquer forma, esses arquivos estão disponíveis para você baixar no link aqui na descrição para você fazer junto, ou você pode usar o arquivo da sua preferência. Vamos lá, para explicar o conceito de animação de entrada e saída, eu vou puxar esta moça aqui que está preparando o celular. É um clipe um pouco grande, então eu vou diminuir ele até ficar mais ou menos com, o quê? 5 segundos, tá bom? Tá contando o tempo aqui, eu vou esticando, eu consigo enxergar. Agora eu vou ampliar um pouquinho. Animação de entrada e saída. Para a gente achar este recurso com o vídeo em questão que a gente quer modificar ali com essa animação selecionado, eu clico aqui em animação e aqui está entrada, saída e combinação. Vamos lá. Essas animações vão adicionar justamente uma animação de entrada aqui no início do vídeo, uma animação de saída aqui no final do vídeo e uma combinação que, como o nome diz, é uma combinação de um efeito único que ele vai aplicar no início e no final ao mesmo tempo. Para que isso serve? Caso eu tenha um clipe que eu queira colocar uma animação no início de cada clipe e no final de cada clipe, que pode funcionar até parecido como uma transição, é possível adicionar em inserts também, que dá um efeito bem legal. Mas vamos para a prática que a gente vai entender melhor como funciona. Aqui na animação de entrada, que vai afetar somente o início do meu vídeo que eu tenho aqui em questão, eu tenho muitas pré-definições. Muitas não, né? Algumas. Vou pular o recurso Pro pelo motivo que eu já expliquei, a gente tem uma aula só para avaliar esses recursos, mas a gente pode trabalhar perfeitamente com os recursos gratuitos, que tem uns até que são mais bonitos que os Pros, né? Que são pagos. Vamos lá, olha só, esse de zoom. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele já aplicou no início do meu vídeo. Então eu venho para cá, dou play e está aqui o efeito de zoom. Clicando aqui de volta para acessar aqui a parte da animação, eu tenho uma opção aqui embaixo chamada duração. Ele está durando 0,5 segundos, ou nosso popular meio segundo. Eu posso aumentar, por exemplo, para 1 segundo. A animação fica um pouco mais lenta. Coloco aqui no início, olha só. E ok. Teoricamente, eu posso aumentar essa transição aqui até para o tempo total do vídeo, do clipe em questão. Vai ficar um pouco estranho, mas está ali, caso a gente queira, dá para fazer isso. Vou voltar aqui mais ou menos para 1 segundo, e basta que eu pare o mouse em cima aqui da animação em questão, que eu consigo visualizar o que ela faz. Tem outras aqui. Essas aqui são bem interessantes, olha só. Ficou muito rápido, sem problema. Eu aumento o tempo aqui. Caramba. Aqui é muito silencioso, mas acontece, é raro, mas acontece muito de passar um carro. Ok. A animação de entrada. É legal, dá um efeito massa quando a gente quer fazer um clipe mais dinâmico, mas eu acho que é a que mais a gente vai usar, e é uma pena que não fica em ordem, e é uma pena também que não tem o recurso de botar uma estrelinha para colocar como favorito. Eu acho que é a Fade In. Eu clico aqui. Olha que bacana, já é um início bem legal para um vídeo. Beleza, é a animação de entrada. Vou colocar aqui em nenhum, aqui para cima, para tirar a animação, porque agora eu vou para a animação de saída. Explicando aqui o conceito primeiro, né? Como o nome já diz, o efeito não vai ser aplicado aqui no início, vai ser aplicado na saída do vídeo, aqui no final. Eu também tenho o Fade Out aqui. Da mesma forma, ele tem a duração, ficou do outro lado aqui, porque é o fim do vídeo. Então tá meio segundo, se ficou muito abrupto, vamos colocar aqui 1,5. Olha que legal para fazer um final. Interessante. Clicando aqui de volta para acessar a área de ajuste, que já está aqui na animação e na saída. Como na de entrada, se eu parar o mouse em cima, eu consigo ver o tipo de animação que é aplicada. Aqui o zoom é bem devagarzinho, quase não dá para ver, né? Aqui não tem tanto, né? Achei que tinha mais animações até de saída. Até fica mais fácil achar o fade out aqui. Combinação.
A combinação é um efeito único que vai combinar entrada e saída. Vamos entender. Por exemplo, eu tenho esse zoom aqui, parei com o mouse em cima, eu consigo ver o que acontece no início e o que acontece no fim. Para aplicar, basta que eu clique em cima e aplicou. Zoom no início e zoom no final do vídeo. Da mesma forma, eu posso mexer na duração, mas aqui eu não recomendo mexer na duração, porque ele já pega o tempo total do vídeo. Se eu mexer aqui, por exemplo, deixar com 3 segundos, acontece isso. A animação termina e o vídeo entra num estágio meio repeteco, ó. Bem estranho. Vou dar um Ctrl Z para desfazer aqui. O que eu posso fazer para ajustar a duração do meu vídeo com a duração da animação? Eu sempre tá bem movimentado hoje. Agora tem uma moto e um cachorro, nunca tem. O que eu posso fazer para ajustar a duração do vídeo com a duração da animação aqui da combinação? Basta que eu ajuste o tamanho do vídeo. Se eu quiser que ele fique com 3 segundos, ele vai ajustar a animação de entrada e saída para o tempo que eu deixei o vídeo aqui, que é 3 segundos. Olha só. 3 segundinhos com animação de entrada e saída. Conceito explicado, vamos um pouquinho mais para frente agora, vamos colocar 2 clipes aqui para ver o que a gente pode fazer de interessante. Vou colocar aqui então esta moça que está arrumando o celular. Como eu falei, vou pegar essa parte que é mais interessante e vou deixar com 4 segundos mais ou menos. E vou pegar esta outra moça que está ali mexendo no seu MacBook. Ok? Também vou deixar mais ou menos, ali mexendo não, está estudando, né? Vou deixar mais ou menos com 4 segundos também. Aqui eu consigo ver. Pronto. 2 vídeos na sequência sem transição me possibilita um corte seco. Bom, aqui eu posso entrar na entrada, né? Vamos aqui na animação de entrada. E eu vou começar esse vídeo com o fade in, que daí ele vai começar escurinho ali e vai clarear. Aqui a criatividade é o limite. Olha só, ficou interessante? Ficou. Eu posso clicar aqui em cima do vídeo que eu quero modificar, agora eu venho em saída, escolho Fade Out, ele vai diminuir. O primeiro já está começando de soco ali, sem efeito nenhum. Clico em cima dele, voltamos aqui para a entrada, venho aqui no Fade In. Olha que interessante fica essa sequência com o que eu acabei de fazer. Clareou, mostrou ali a situação, escureceu, clareou para outra situação. Top! Poderia fazer isso aqui com uma transição? Poderia, só que eu não consigo colocar uma transição aqui no início. Eu só consigo colocar transição entre os vídeos. Aí eu tenho que ir lá colocar uma transição aqui no meio. Aí eu tenho que voltar aqui para as animações para botar um efeito aqui no início. Então por que eu não faço tudo aqui? Né? Mais fácil. Sendo esse o efeito que eu desejo, né? E para finalizar, eu também poderia colocar um saída, para aplicar aqui no fim, né? Lembrando, um fade out. No contexto eu tenho isso aqui. Eu posso ter vários clipes dessa forma aqui, com uma música, mostrando uma situação que está acontecendo. E uma outra coisa que a gente pode fazer também é com a combinação, quando a gente tem vários clipes na sequência, que eu vou colocar aqui, por exemplo, eu tenho aqui esta menina, eu tenho esse aqui, vou adicionar este celular aqui. É um clipe bem grande. Vou deixar ele mais ou menos com o mesmo tempo, né? Tá aqui. Agora, se a gente reparar aqui, cliquei no primeiro para modificar ele e clicar em combinação, às vezes, ou quase sempre, a gente tem combinações em parzinho, tipo tem zoom 1 e zoom 2, pêndulo 1 e pêndulo 2. Olha que interessante, se eu aplicar aqui o pêndulo do primeiro, clicando aqui eu apliquei o pêndulo, entrou aqui ó, da esquerda para a direita e vai sair. Quando eu clico aqui no segundo e coloco pêndulo 2, eles meio que se complementam, olha só, vai criar um movimento para sair, entrou o segundo. Coloquei o pêndulo 2 aqui no segundo clipe, no terceiro clipe eu volto e coloco o pêndulo 1. O nosso resultado é esse aqui, com a combinação de entrada e saída no primeiro clipe, combinação de entrada e saída no segundo, que fechou com o primeiro clipe também, e no terceiro a mesma coisa. Vou voltar aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, desfiz 3 vezes aqui. Clicando no primeiro eu posso tentar com o zoom, por exemplo, ó, o zoom, nem vou deixar rolar. Aqui no segundo eu vou colocar o zoom 2. E aqui no terceiro eu vou voltar para o zoom 1. A nossa combinação fica dessa forma. Aí vem aqui para o segundo clipe. Combinou, parece uma transição inclusive. E aqui afasta e o terceiro segue na mesma onda. Então, como eu falei, animações de entrada e saída, aqui a criatividade é o limite.
tá bom? Aqui no combinação tem bastante coisa, inclusive tem uns 3D aqui, né? Que a gente para o mouse, a gente consegue visualizar. Agora, eu vou chamar a atenção para um negócio que pode acontecer quando a gente utiliza em inserts, tá bom? Eu vou desfazer tudo isso aqui, vou deixar aqui somente 2 clips e vou jogar para cima. É por isso que a gente tem esse vídeo da Gabriele aqui. Eu vou puxar para cá, vou diminuir um pouco aqui para deixar menor o tempo, como realmente se fosse inserts de 2 segundos. E tá aqui. Eu tenho inserts com cortes secos. Aqui. Beleza. Se eu colocar aqui, por exemplo, um fade na animação de entrada, clicando aqui em animação, vindo em entrada, baixo aqui eu tenho fade in. Ok. Tá mostrando a Gabriele e vai cortar para a imagem com fade in. Fica legal. Mas se eu colocar um fade out aqui, o que que acontece? Ele revela o vídeo que está lá por baixo, que é o vídeo da Gabriele. Aí não fica legal. Então a minha recomendação, se a gente tem vários clipes aqui como insert, é aplicar somente uma animação de entrada aqui no primeiro clipe e uma animação de saída, deixa com corte seco também, não tem problema, ou se você quiser colocar uma transição aqui também não tem problema. Na saída, como a gente não consegue colocar transição, a gente coloca um fade out, ó, saída aqui. Então ele aplicou aqui no início do primeiro insert, e aplicou aqui no fim do segundo insert. O resultado é esse aqui. A Gabriele está falando sobre alguma coisa, entra um insert com efeito, tem um corte seco para o segundo insert e sai com fade out. Parece complicado, mas não é. Com a prática e testando bastante, não tenha medo de testar, errar, ficar estranho, e aí vai anotando que vai ficando legal para você usar nas suas edições. Sobre o recurso aqui de animação de entrada e saída, é isso que eu tenho para falar. Na verdade, a gente abordou tudo, né, que diz respeito à animação de entrada e saída aqui dentro do CapCut PC. Agora a gente vai para uma aula muito legal, que é sobre ajuste de cor. Não confundir com a aula de correção de cor. Por quê? Ajuste de cor, a gente vai ajustar a imagem de um vídeo que a gente já considera bom, tá bom? A gente pode melhorar ele ainda mais. E a aula de correção de cor, a gente vai tentar corrigir alguns erros que podem acontecer no momento que a gente recebe o arquivo do nosso cliente ali, que ele gravou com uma cor errada, ou muito escuro, ou muito claro. Então são aulas bem distintas. Mas vamos então para a aula de ajuste de cor, que vai ser legal porque vai ser mais intuitivo. Vou mostrar vários exemplos ali para a gente brincar um pouquinho no que a gente pode melhorar e deixar mais interessante o nosso vídeo.